que se tem aqui são dois fatos, excelência. Sendo bastante objetivo, nós temos dois fatos, duas vítimas. Acontece que na acusação, o Ministério Público diz que em ambos os homicídios nós temos o mesmo executor. É isso que alega o Ministério Público. Em ambos os fatos, dia 6 e dia 14 de dezembro de 2016, nós temos o mesmo executor. Com relação ao primeiro fato, essa defesa levou ao Conselho de Sentença, está aprovado aos autos, que o senhor Hamilton, o apelante, não estava na cidade, na comarca de Piém, onde o fato ocorreu. Nós provamos que o acusado não estava por meio de herb. E por que esse ponto é tão importante, César? Porque o Ministério Público omitiu essa informação do processo. São dois fatos. Com relação ao segundo fato, o Ministério Público usa a herb do apelante Hamilton para dizer ser ele autor do fato. Então, vejam só os senhores, como faltou lealdade por parte da acusação. Em relação ao segundo fato, o Ministério Público disse: Hamilton é o autor do crime porque sua herb está na cidade do fato. Mas omitiu a informação de que, com relação ao primeiro fato, a herb do apelante não estava na cidade de Piém, estava em Santa Catarina. Então esse é o primeiro ponto que levou a defesa ao Conselho de Sentença. Excelência, o primeiro fato, a defesa demonstrou e provou que o apelante não estava na cidade por meio de herb. Isso é de extrema importância, uma vez que o Ministério Público disse que o executor participou de ambos os crimes. Mas em relação ao segundo fato, a esposa da vítima estava presente e disse que o autor do homicídio, o autor dos disparos, era a mesma pessoa que havia assaltado, que havia roubado a residência da vítima meses antes. E deu riqueza de detalhes da pessoa que havia praticado o roubo na casa do então prefeito, dizendo ser uma pessoa alta. Se a mesma pessoa que atirou no então prefeito, no dia 14, que é o segundo fato, praticou o crime de roubo na residência do prefeito um mês antes, significa que a polícia conseguiria chegar àquele suposto atirador. E, no dia do roubo na residência do prefeito, o apelante também não estava na cidade. Excelência, no primeiro fato, o apelante não estava na residência. Não estava na cidade. A herb não estava na cidade, estava em Santa Catarina, em relação ao primeiro fato. Em relação ao segundo fato, o autor do crime era o mesmo que assaltou a residência do prefeito, segundo a esposa da vítima. E neste dia do assalto, do roubo na residência do prefeito, o apelante também não estava na cidade. Está provado que o apelante não participou desses fatos e não teria expertise de ocultar a herb, em hipótese alguma. Se vê pela vida pregressa desse apelante, que não teria essa expertise de ocultar a herb. Até porque, com relação à data do segundo fato, não ocultou e o Ministério Público utilizou isso contra ele. Mas onde está o pior erro da acusação aqui, excelência? Nós temos nesse processo um confronto positivo, balístico, de um investigado que não foi denunciado. Nós temos o executor, nós temos o autor do crime nesse processo e o Ministério Público deixou isso de lado. Houve busca e apreensão na residência de um investigado, o senhor Dirceu, que era apontado como executor deste crime inicialmente.
essa arma apreendida foi a confronto balístico e deu confronto balístico positivo. E isso não foi levado pelo Ministério Público na denúncia. O Ministério Público não denunciou aquele investigado que teve confronto balístico, mas denunciou o investigado que sequer estava na cidade na data dos fatos. É um escárnio investigatório. Há um erro gritante aqui, excelências. Não bastasse, não há respeito à cadeia de custódia nesse processo. Nós demonstramos em uma apelação, razões de apelação, de forma longa, extensa, porque são tantos os erros investigatórios, como, por exemplo, excelências, nós temos um exame papiloscópico positivo nesse processo que foi fraudado. Ele é falso, é nitidamente falso. Foi apreendido um capacete nesse processo, sem viseira, um capacete sem viseira, e nesse capacete havia digitais para possíveis exames papiloscópicos. Esse capacete foi submetido ao exame papiloscópico e deu como negativo o exame papiloscópico. Excelência, de forma surpreendente, um mês após a isso, aparece uma viseira. Uma viseira é surpreendentemente encontrada à beira de uma BR, à beira de uma estrada. E essa viseira encontrada um mês após, o exame papiloscópico negativo já realizado, essa viseira é submetida a exame papiloscópico e ela dá positiva àquele Hamilton que sequer, segundo suas ervas, estava na cidade na data dos fatos. Excelências, cadeia de custódia extremamente frágil. Não bastasse, provamos isso agora em razões de apelação, que o ora apelante foi selecionado. Não sabemos por qual motivo, mas erros investigatórios existem e esse é um caso claro. Ele foi selecionado para ser o executor desse crime. E eu afirmo isso sem qualquer dúvida, sem medo de errar. Uma vez que há nos autos, é assustador, inclusive, analisar esse processo, é um processo muito longo, há tantos erros que eu não tenho tempo a pontuar aqui, mas as razões ali estão postas. Trago aqui as principais. Excelentes, nenhuma testemunha tinha dado ainda o nome do Hamilton. Nenhuma interceptação telefônica tinha chego ainda em Hamilton. Não havia na investigação nenhum elemento que apontasse o nome de Hamilton Padilha. Mas a autoridade policial já estava pedindo colheita de vestígios papiloscópicos do senhor Hamilton. Fazendo então um exame de futurologia de que possivelmente o nome de Hamilton apareceria. Então, excelências, os jurados de forma clara e evidente, julgaram esse caso contrariamente à prova dos autos. Herbes são de extrema importância a acusar, mas também devem ser utilizados na defesa. O Ministério Público utilizou uma herbe do acusado para colocá-lo no local do crime. Mas há herbe também que o retira do local do crime. O Ministério Público usa uma herbe para acusar, enquanto a defesa tem duas herbes que demonstram que o acusado não estava no local dos fatos. Não bastasse também, excelência, tivemos duas delegacias investigando o mesmo fato. Duas delegacias concomitantemente apuraram esses fatos. E um dos delegados em relatório final, junta em relatório final, o recorrente Padilha, transitando com seu veículo na data dos fatos em Santa Catarina, distante do local dos fatos. Não bastasse as herbes que retiram o ora apelante do local dos fatos, o próprio delegado juntou em seu relatório final prova de que o ora apelante, que foi indicado como atirador, como executor, que estava em Santa Catarina dirigindo seu veículo em local distante. Excelência, exposto isso,
ante vasto conjunto probatório de que Hamilton Padilha não participou desses eventos, inclusive a compleição física dele é totalmente diversa daquela dada, daquela apontada pela esposa da vítima que presenciou os fatos. Apesar de tudo isso, Excelências, nós temos aqui um suposto atirador sem qualquer motivação. O Conselho sentença acertadamente, inocentou os mandantes, provado está que não foram os mandantes, mas Hamilton Padilha, sem qualquer motivação posta na denúncia, foi condenado como atirador. E ainda com a qualificadora de paga e promessa de recompensa. Motivo pelo qual, Excelências, essa defesa, com muito respeito, vem perante Vossas Excelências, requerer a correção desse erro investigatório, a correção deste erro acusatório e a correção deste erro decisório do Conselho de Sentença.